Olá, pessoal. Essa videoaula é uma discussão mais de um teorema bem qualitativo, que eu deixei um pouquinho mais tarde, que é o teorema do valor intermediário. O que diz esse teorema? Essencialmente, eu tenho uma função, intervalo AB contínua, tal que f de A é menor que um certo valor, que é menor que f de B. Então, existe um C aqui dentro, tal que f de C é igual a D. A interpretação geométrica é o seguinte. Então, aqui está o meu A, aqui está o meu B, aqui está o meu D, e aqui temos essa reta auxiliar, y igual a D. Estou supondo que f de A está abaixo de D e f de B está acima de D. E estou supondo que eu tenho que ligar esse ponto a esse ponto sem tirar o giz. O que acontece é que vai existir pelo menos um ponto no domínio C e na imagem f de C, tal que f de C é igual a D. É isso a interpretação geométrica. Apesar de eu ter enunciado assim, poderia inverter o papel do f de B com o f de A. Por exemplo, o f de A está acima, o f de B está abaixo, ligar esse ponto a esse ponto, sem giz, e também vai. Sem tirar o giz do quadro, então vai tocar alguma vez. Pode tocar uma vez, mas também pode tocar umas 3 vezes, nada impede. Mas pelo menos me garanto a existência de um deles. Esse teorema é importante, mas por aplicações de resultados que a gente conhece. É um teorema qualitativo, muitas vezes no cálculo é dado bem isolado em relação a tudo. De fato, pode ser dado desse jeito, não tem grandes problemas, mas toda vez que faz o estudo do sinal da derivada, positivo e negativo, marca um ponto, e a gente sabe que sempre será positivo, está usando esse teorema. Por exemplo, você fala, um ponto é positivo e achou todas as raízes. Por que em todos os pontos aqui é positivo? Por aqui. Porque se tivesse um ponto positivo e um negativo, tocava. Então, é bom para estudo de sinal e a gente usa de forma tão natural que esquece dele. Um exemplo de aplicação, que é bastante qualitativo, é o seguinte. Todo polinômio de grau 3 tem uma raiz real. O que seria um polinômio de grau 3? Uma brincadeira dessa, x ao cubo, mais alguma coisa x ao quadrado, mais alguma coisa x, mais alguma coisa c. Normalmente a gente coloca um k aqui. Para dizer kx ao cubo pode ser positivo ou negativo, 2x ao cubo, menos 2x ao cubo, etc. Para não ficar brincando com o sinal, vamos trabalhar só no caso positivo. E eu quero ver quando isso aqui é igual a zero. Se possui uma solução a essa equação. Mas se tivesse menos aqui, o que eu faço? Multiplica por menos 1 e dá igual a zero. E se tivesse 2 aqui? Divide tudo por 2 e vê que dá zero. Então fica a mesma coisa nesse sentido. E o que nós temos? Primeiro, limite quando x tende a menos infinito de p de x é igual a menos infinito. E o limite, quando x tende a mais infinito de p de x, é igual a mais infinito. Isso aqui a gente sabe. Mas o que significa o limite ser igual a menos infinito? Significa, bem, se uma função é bem negativa, então significa que ela em algum momento foi negativa. Ou seja, existe um A pertencente a, para não confundir, esse A aqui é diferente, tá? Deixa eu ver. Existe um x0 pertencente à reta real, tal que p de x0 é negativo. Ok? Por causa disso. E por causa disso, existe... Vou preferir C1. Existe C2 pertencente aos reais, no caso C2 um número positivo, tal que P de C2 é maior que zero.
Ok, então, desde eu trabalhar em toda a reta real, eu vou trabalhar com a função no intervalo C1, C2 dos reais. P de C1 negativo, P de C2 positivo, que diz o teorema do valor intermediário e P contínua. Pelo teorema do valor intermediário, existe algum C entre C1 e C2, tal que P de C é igual a zero. Então tem uma raiz. A gente sabe. No fundo, é esse argumento. A gente sabe que vai para menos infinito, está aqui mais infinito, e em algum momento tem que tocar e passar pelo eixo. Não tem muito... A gente usa tão direto que esquece que a gente usa essa aplicação. É muito intuitivo, mas é muito poderoso. Na verdade, essa demonstração aqui, eu não fiz com polinômio apenas de grau 3. A única coisa que eu preciso é que isso aconteça e isso aconteça, em continuidade. Ou eu posso trocar grau 3, essencialmente, por grau ímpar. Qualquer. E funciona a mesma coisa. Todo polinômio de grau ímpar tem alguma raiz real. Uma aplicação direta do teorema do valor intermediário. Essa segunda aqui é mais para abrir um pouquinho a mente. Que existem infinitos valores de x, tal que x vezes seno x é igual a 100. Então, vamos pensar rapidamente como que eu faria esse gráfico aqui. Eu vou fazer de duas maneiras. Uma é um jeito padrão de atacar o problema, quero usar o teorema do valor intermediário. E a outra que é um aluno de cálculo 1, eu espero que seja esperto e faça. Então, primeiro, versão padrão. Vamos fazer o gráfico. Sabe que isso aqui é contínuo, é tudo que tem direito. Então, seno de x é uma função que varia de 1 a menos 1. Em particular, x vezes seno x é uma função que varia de x a menos x. Então, vamos pegar essas retas auxiliares aqui. Tá? Esse aqui é o y igual a x, e isso aqui é o y igual a menos x. Se eu fosse tentar fazer o gráfico, o seno ela seria oscilatório. Toda vez que o seno de x é igual a 1, por exemplo, quando x é igual a π sobre 2, vai dar exatamente π sobre 2. Então, quando x é igual a π sobre 2, toca aqui em cima. Quando x é igual a 3π sobre 2, seno de x é menos 1. Então, vai tocar lá embaixo. 5π sobre 2. E assim vai aumentando a amplitude. Então, em particular, vamos supor que o 100 esteja por aqui, mexendo nas escalas. Você vê que vai crescer indefinidamente. Então, eu olho a reta y igual a 100. Vai tocar infinitas vezes. Isso aqui a gente vai ficar toda hora usando o teorema do valor intermediário. Toda vez que for 1 entre π sobre 2 mais 2kπ, ou seja, para cada k, e um valor que isso aqui dava 0, a gente tem uma raiz real. Mas aqui eu prefiro desenhar o gráfico explicado que falar, vamos fazer uma anotação pesada para isso. Eu acho perda de tempo escrever pesado. Esse é um jeito de ataque de problema natural. O que o aluno de cálculo 1 esperto faria é o seguinte: se isso aqui é igual a isso, seno de x é igual a 100 sobre x. Vamos fazer o gráfico do seno de x, vamos fazer o gráfico do 100 sobre x e ver quantas vezes toca. 100 sobre x é uma coisa desse sentido, inclusive negativo, não interessa. E seno de x é uma coisa nesse sentido. Infinitas vezes. E essa é uma aplicação rápida até. De fato, ver como que a gente usa o teorema do valor intermediário pensando do giz sem tirar a mão e ver quantas vezes toca. Está implícito aqui. Para escrever uma coisa dessa, assim, sem fazer gráfico, é um saco. Pensa assim, faz o gráfico. Fica muito fácil respondendo assim. E quem quiser, uma hora desenha nesse sentido. O terceiro exemplo que eu estou devendo a vocês, que eu prometi, é que
toda função esse é o exemplo que eu estou devendo a vocês. O que ele diz? Toda função bijetora contínua, ou ela é crescente, ou ela é decrescente. Isso eu estava devendo a vocês, que quando eu fui provar que a inversa de funções contínuas é contínua. Então, para mostrar isso, simplesmente suponha que não. Ou seja, vamos supor que a função se a função fosse crescente, ela sempre subiria. Se a função fosse decrescente, ela sempre desce. Certo? Então, se uma função não é crescente nem decrescente, é porque tem pontos que ela cresce e tem pontos que depois ela diminui. Acontece uma coisa desse sentido. Assim, ou desse sentido. Certo? Uma hora estava maior, depois fica menor. Vai dizer que não cresce. Ou vice-versa. O que acontece se a função é contínua, vou ter que ligar esse ponto a esse ponto. Agora eu vou ter que ligar esse ponto a esse ponto sem tirar de novo o giz. Tocou 2 vezes, não é bijetora. Só isso. Esse é o teorema do valor intermediário usado na sua melhor forma. Você chama isso aqui de x1, isso aqui de x2, isso aqui de x3, tal que f de x1 é menor que f de x2 e f de x2 é maior que f de x3, só que x1 é menor que x2, que é menor que x3. E agora eu pego um valor c, pertencente aos reais, tal que, ou melhor, d, pertencente aos reais, que está entre todo mundo. Ou seja, de modo que, esse aqui seria o meu valor d, de modo que f de x1 é menor que d, que é menor que f de x2, e de novo, f de x3 é menor que d, que é menor que f de x2. Separei 2 intervalos. Então, vai ter pelo teorema do valor intermediário aplicado aqui, existe um ponto. Pelo teorema do valor intermediário aplicado aqui, existe outro ponto. E o desenho que a gente faz é esse. Em particular, é monótono. Ou é estritamente decrescente, ou é estritamente crescente. E era isso que eu estava devendo a vocês, e são essas aplicações, e o restante é adaptações disso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.